Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um Jesus e Eu podcast, para a glória do nome de Jesus. E sempre neste lugar a gente bate um papo muito animado e a certeza é que alguém será edificado. Espero que a sua casa esteja bem, que a sua família esteja bem e nós vamos aqui mais um bate-papo e com certeza você vai ser edificado. Mas antes desse bate-papo eu quero falar a respeito dos amigos do bem, começando pela The Best Açaí, lá de Manoel Ribas, Pitanga e também Ivaiporã. Melhor açaí é a The Best Açaí e todos já sabem. Um grande abraço, Luciano e Sérgio. Também quero falar do The Best Açaí lá de Brusque, Santa Catarina. 2 lojas, 2 endereços, você vê aí no rodapé, ok? Um abraço para a Vera Rubo, que faz parte dos Amigos do Bem. E tem mais uma The Best também lá de Santa Catarina, agora lá de Pomerode. Isso mesmo, Priscila. Priscila faz parte dos Amigos do Bem e nos ajuda a libertar famílias da escravidão lá no Paquistão, assim também como cuidar dos órfãos do Haiti e também no Nordeste, nos ajudar a levar cestas básicas. Também quero falar dos sucos Natur. Já tomou sua dose de saúde hoje? Isso mesmo, feito com excelência, com as melhores frutas selecionadas. Isso mesmo, Sandro, um grande abraço, hein? Sucos Natur é o melhor do Brasil. Também quero falar das lojas Ipiranga, lá de Santo Antônio da Platina. Isso mesmo, 2 lojas. Uma só de materiais esportivos, tênis e tudo que você precisa para o seu esporte, assim também como mais uma loja bem grande, bem ampla, com todas as marcas de confecções, das melhores marcas de roupa, está ali nas lojas Ipiranga e também calçados das melhores qualidades, ok? Eu falei de lojas Ipiranga, lá de Santo Antônio da Platina, a sua melhor amiga. Não esquece, lojas Ipiranga. Também falando da Reprotec, isso mesmo, papéis especiais, tono, encadernação, redes gráficas e muito mais. O seu escritório merece o melhor. Aqui no escritório da igreja, a gente só usa Reprotec. Na sua empresa, merece também Reprotec. Genésio, um grande abraço. Também quero falar da Carilu Esportes, materiais esportivos, também uniformes para a sua empresa. A melhor marca é Carilu Esportes, você sabe disso, né? Carilu é a marca que hoje está dominando muitas camisas de futebol, né? Em muitos lugares no Brasil, você já vê a marca ali, Carilu. Esta marca eu recomendo. Cadu, um grande abraço. Também falando da Divine Hands, isso mesmo, a sua casa nunca mais será a mesma. Quando a Divine Hands chega, a casa pode estar do jeito que estiver, mas quando entrega a chave para o dono, ele não acredita que era a sua casa. Uma transformação genuína, é trabalhado com excelência. Pastor Ismael, um grande abraço. Então você da Carolina do Norte, Carolina do Sul, procure a Divine Hands. Você está assistindo o Jesus e Eu podcast. É isso aí, meus amigos. Está aqui uma amiga de longa data. Não vamos falar a respeito de tempo, né? Mas é a Cristiane Cantoni. Ela é psicanalista, estudante de psicologia. E hoje nós estaremos batendo um papo aqui bem interessante. A vida de uma esposa, de pastor. Cristiane Cantoni, seja bem-vindo ao Jesus e Eu podcast. Obrigada, pastor Wilson. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Onde quer que estejam ouvindo esse podcast. É muito bom estar aqui, né? Amém. Apesar de estarmos aí, assim, um pouco nervosa, um pouco ansiosa, faz parte, né? Faz parte. Esse tete a tete, essa nossa conversa hoje, acredito que Deus já tinha preparado, já estava na agenda de Deus. Amém. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês, né, enquanto família, enquanto pastores e amigos, né? Amém. Por essa longa data que nos conhecemos. Uma longa data, né? Uhum. E nós somos muito gratos também à vida de vocês, de você, do pastor Valdir Cantoni, né? Que foram instrumento nas nossas vidas e a gente sempre vai ser grato, né? Então, é gratidão dos dois lados. Sim. Amém. Então, nós não vamos falar sobre psicanálise ou sobre psicologia, mas nós vamos bater um papo aí do dia a dia, né? Talvez a curiosidade de muitas mulheres em saber como que é a vida de uma esposa de pastor e, na verdade, é uma pastora também cuida das ovelhas, não é verdade? Sim, estamos ali, lado a lado, né? Sim.
ainda por não ser pastora, mas com consideração, né? Estarmos Sim. ali ao lado do pastor, sempre auxiliando, né? Sim. Nas demandas da igreja, desde o cuidado ali, né? Com o templo e com os irmãos, as visitas, né? Sim, As escutas. com Então, certeza. assim, a intercessão sempre, Que é né? fundamental, né? Então, nós, como esposa de pastores, aceitamos, né, essa jornada aí junto, ombro a ombro, né, Amém. juntos. Amém. Nós temos algumas perguntas aqui, as pessoas querem saber, né? E há uma curiosidade, eu acho interessante. E a primeira é: como você vê o seu papel como esposa de um pastor? Quais são as principais responsabilidades e desafios? Eu acredito que sejam muitos, né? Assim, é uma responsabilidade, né, pastor? É. São vidas, são almas, são pessoas e, assim, eu entendo, eu sou ciente, sempre fui, né, desde quando, aí já há mais de 30 anos também no ministério, Eu não falei no começamos tempo, mas juntos. você falou, né? Então, É algo muito sério, né, é algo que nós nos dedicamos, assim, em período integral, né, sim, de manhã, de tarde, de noite, apesar de termos as nossas, sempre trabalhamos também no secular, né, mas a prioridade eu acho é o chamado e muitas vezes deixamos tudo para servir a igreja, né, servir a obra, o reino. quando eu olho para vocês assim, eu sempre penso, né, que você é empresária no ramo de autopeças por muito tempo e mãe dedicada e também para o reino. E eu sempre falo assim que são poucos os que conseguem, assim como o pastor Valdir Cantoni, né, que tem uma empresa, trabalha o dia todo nessa empresa e à noite está na igreja ministrando, orando e fazendo o trabalho com excelência. Não são todos que conseguem, mas ele tem essa força e a gente sabe que essa força aí não é do homem, essa força é de Deus, né? Sim, pastor, sem dúvida nenhuma, porque tem um beijo, né, pro meu amor, mas ele vai estar assistindo, eu sei. Eu admiro muito, né, o homem de Deus, primeiro que ele é, depois pai, esposo, avô, Sim, e quantas coisas, a dedicação dele sempre foi, né, isso é muito admirável. Eu não sei como, não tem explicação, é uma a coisa gente do não céu, né? explica, É uma né. coisa do céu. Eu entendo muito o chamado de pastores interinos na obra, entendo também o chamado para pastores da forma que ele é investidor no reino, Sim, sempre a foi. forma que Deus age na vida dele, através da vida dele, né, das nossas vidas em si. Sim, Mas eu entendo o chamado de Deus para cada um de cada forma, de uma né. forma diferente, né? Isso. E a forma que Deus tem usado ele no chamado é muito linda, né, muito linda. Ele não mede esforço, nós não medimos esforços, tanto como, homem e mulher, família, os nossos filhos, sempre trazemos juntos, né. Sim, E tem uma história, né, assim, que, assim, é linda, é honroso, sabe. É uma honra servir ao Senhor, é um privilégio. Não digo para você que seria hipocrisia dizer que às vezes nós, como carne, nos cansamos, sim, com certeza. mas daqui a pouco vem um renovo, É verdade. vem uma graça, sabe? Vem algo que é do céu, que é inexplicável, porque ninguém explica a Deus, Ninguém né? explica. Não sabemos explicar como, mas as coisas acontecem, Deus nos usa, Deus o usa de uma forma assim que muitas vezes eu estou ali e eu falo, meu Deus, como isso, se não for o Senhor, né? Então eu entendo dessa forma. E você disse agora há pouco, Deus usa cada pessoa de uma forma diferente. Sim, E nós sabemos uma coisa, talvez o que atrapalha na vida do homem e da mulher seja a comparação, né? Porque no reino não dá para fazer comparação. É a mesma coisa da gente falar de Pedro, falar de João, falar disso, falar daquilo, e a gente saber que cada um tinha uma característica. E todos eram importantes, sim, não é verdade? Todos eram importantes. Agora, tem uns que se aproximam um pouco mais, os que ficam distantes, mas não significa que eles não têm as suas importâncias, né? Não tem a sua importância no contexto. Mas assim, é muito tremendo. Como você equilibra a sua vida
pessoal e profissional com as demandas do ministério. Porque, como você disse agora há pouco, você tem a sua vida também, você tem neto, você tem, né, tem as noras, enfim, para ajudar 3 noras, né? Olha que bênção. Assim, graças a Deus, minhas noras são uma bênção também. Mando um abraço para elas todas. Todas são mulheres de Deus. Graças a Deus, o Senhor foi muito bom conosco, nos deu. Ele é bom o tempo todo. O tempo todo, o Senhor é bom. Entendem, né, o chamado, entendem, né, a nossa atividade, tanto enquanto empresa, quanto ministério. Como família. Sim. Quanto estudante que estou. Sim, sim. E elas são mulheres dinâmicas. Eu admiro cada uma delas, né, nas suas áreas. Também são mulheres que também são, assim, ativas, superativas, né? Tem a Bianca, que é uma advogada, também trabalha com a mídia e dá conta da casa, dos seus filhos, do ministério. Então, eu acho que uma coisa, ela vai ligando com a outra, porque também tem a Adriane, né, que também é psicóloga também, né, também, meu Deus, tem um dinamismo lindo, né, cuida de células, então elas também vão nesse ritmo de trabalho, de casa, né, e ministério, e a Giovana, né, que também é maravilhosa, né, além dela desenvolver o trabalho com marketing, ela ainda dá tempo de ser uma mãe super dedicada, maravilhosa, admiro muito. E ela dá conta ainda de ser uma influencer. Ter canal no YouTube. Eu fiquei sabendo essa semana aí. Então, assim, elas conciliam lindamente, sabe? Então, eu acredito por elas viverem assim, elas vêm, né? Elas conseguem. E os esposos nos dão essa liberdade, né? Eles nos apoiam. Isso é bom, né? Sim. Então, é muito bom, sabe? É um sentimento de alegria. Porque você não se vê presa, você e debaixo de uma concordância, né? Onde não há cobrança, onde que todos procuram ali se adaptar, né? Em tempo, em suas agendas. Estamos, que não é fácil, juntos, né? Não é fácil. Mas só para a gente lembrar, diante de todas estas, de todos esses compromissos, né? Que você tem, como você se formou em psicanálise, sim, né? Isso, e você está terminando também a psicologia. Sim, estou no meu último ano. E você esteve há quanto tempo à frente da UFEBRAC do Estado do Paraná? Sim, estive há mais de 18 anos. Eu perdi 18 anos. A gente conta 18, mas depois eu fui ver que já bem antes dos 18, assim, né? Então, e quantos compromissos de viagem, Sim. Quanta agenda, e mesmo assim você estudando, você cuidando, ou seja, é um exemplo para quem está nos assistindo agora e de repente pode falar, puxa, como que pode? Que força é essa? A gente sabe que é uma força que vem de Deus, né? Sim, pastor, eu me lembro que quando eu comecei, nós começamos a obra, eu tinha uma loja, uma autopeça. Sim. Então eu era uma empresária da área da autopeça. Na verdade, eu sempre trabalhei na vida, né? Desde que eu me conheço por gente. Já vendi sorvete, já colhi algodão, já fui babá, já fui balconista, e enfim, desde quando eu me conheço. Então, eu acho que já venho nesse ritmo. Não consigo ficar em casa mesmo, né? E eu vou conciliando uma coisa com outra, mas quando eu aceitei ao Senhor Jesus, eu me entreguei e disse para o Senhor, eis-me aqui. E nada... Que é tão sério isso, né? Que algumas vezes isso aí só sai da boca para fora, né? Então, todas as vezes eu me lembrava dessa posição diante de Deus. Senhor, eis-me aqui. Para aquilo que o Senhor quiser. Então, eu não falo não, e eu sempre vou nisso, e o Espírito Santo vai me capacitando, é só dele mesmo que vem, porque tem coisas que às vezes eu olho para trás e falo, meu Deus, como que a gente deu conta, né? Porque antes da UFEBRAC, nós tínhamos um campo missionário, já vem de lá, sabe? A gente abria igrejas, e eu lembro que o meu esposo nos levava as crianças pequenas. Quando nós fomos para o Senhor Jesus, aceitamos Jesus, o meu filho Wellington, mais velho, estava com 5 anos. E aí eu fiquei grávida dos gêmeos, o Everton e o Everson. E dali para cá nós nunca mais paramos. Eu sei disso. Não paramos. Então,
ele abria a igreja, vinha um pastor, assumia, e nós íamos para um outro campo. Então nós chamávamos de campo missionário. E não foi diferente aqui, né? Quando nós íamos na casa da irmã Leninha, né? Sim. E aqui não foi diferente. Começava, né, a reunião, sim. Depois nós íamos para um salão, daí a igreja ia crescendo, tomava corpo e a gente ia. E os meninos pegavam eles na escola já, com o lanche deles pronto, se trocando no carro, sim. E vamos. E assim o Senhor foi dando graça, os meninos foram crescendo, foram se envolvendo, são levitas, né, para a glória do Senhor, são todos músicos. E assim, amam a obra, são apaixonados pela obra do Senhor. Graças a Deus, sou muito grata. Então eu digo assim que não tem preço, né? Que darei eu ao Senhor pelo seu benefício, por todos os seus benefícios. Então, assim, sou muito grata a Deus. Então, eu assim mesmo, muitas vezes, nos arrastando, nós íamos. E, de repente, uma graça, sabe? Vinha e nos renovava, e Deus falava, e Deus agia, e acontecia milagre. Eu me lembro uma vez que nós estávamos indo para Bela Vista do Paraíso, e eu estava muito cansada. Foi um trabalho que vocês abriram lá, né? Foi. Na verdade, teu marido tinha até um apelido, né? Absalão, né? Absalão. Foi, ele disse, não, Absalão, eu não sei, mas Abre-Salão, sim. Abre-Salão. E eu disse para ele, estava chorando no carro. E ele disse para mim assim, eu não esqueço isso, porque eu entendi assim que o chamado é muito importante, a gente valorizar e honrar, sabe? Porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Com certeza. E ele disse para mim assim, gente, olhou para trás e engole o choro, porque para onde que a gente vai, tem pessoas que são muito pior que nós. E a gente precisa dar o nosso melhor. Puxa. Vamos lá. Vamos refazer as nossas forças. E oramos. Ele parou o carro. Oramos e continuamos aquela estrada indo para Bela Vista. Então, foram vezes que a gente, né, deu aquela... Não é... Que é normal, né? Mas todas as vezes o Senhor veio e nos levantou, nos renovou e as coisas aconteciam. Pessoas eram libertas, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Deus operava milagres e continua operando maravilhas no nosso meio, né? Amém. Através de tudo aquilo que a gente ia abraçando ali, ia trazendo. E não foi assim diferente com o FEBRAC, né? O FEBRAC, para mim, eu dizia que era no deserto uma fonte, sabe? Sempre, sempre, sempre. Porque então aí eu fechei a loja, tive algum problema de saúde mesmo assim. Nosso líder na época disse, não, você dá conta, olha só. Porque é assim, Deus conhece cada um de nós, sim, as nossas limitações. Conhece as nossas limitações. Não é? E sempre vem alguém com uma palavra, rema. Se é uma prova, a Bíblia diz que ele não dá uma prova maior do que a gente possa suportar também, né? Pastor, e engraçado que Deus fala com cada um, assim, na sua peculiaridade, sabe? Porque é igual nós, eu vejo que somos pais, nós conhecemos os nossos filhos. Tem uns que você tem que falar mais assim, tem uns que você vai fazer corpo maior. Vamos, menino, não é? E Deus é assim com a gente. Às vezes eu falava, ai, Senhor, eu vou ficar aqui, vou cuidar da minha loja. Deus falava, pera lá, minha filha, você não vai, não? Vai. Eu ia. E Deus fazia, mandava cliente, abençoava, sabe, assim, prosperava. Não que a gente vai em sim, troca daquilo, sim, mas a gente via aquilo que mimo eu disse, de Deus, né? Um mimo. Sempre me senti esse mimo que Deus falava. Obediente, né? Que a minha filha... Tem aquele filho que fala que vai e não vai. Sim. E tem aquele filho que que fala não que não vai e vai. Né? E sim, eu via dessa forma e o Senhor foi comigo e o pastor disse, não, você vai continuar. Então aconteceram muitas coisas, mas falou, vamos fechar a loja, fechamos a loja. E os congressos aconteciam a cada um ano sim, um ano não. Então naquele ano eu procurava sempre alguma coisa e tinha igreja local, e trabalhando com a igreja local. Fui para corretora de imóveis também, né? Sou corretora de imóveis. Fiz o curso, tirei meu Cresce. Trabalhei um pouco no mercado imobiliário, porque, olha só, Deus, ele vai nos dando estratégias. Sim. A gente não pode... Vai moldando, né? Conforme aquilo que você vai fazendo, Deus vai moldando. O Senhor, né? ele nos dá sabedoria, nos capacita, nos dá estratégia. Sim. O Senhor levanta pessoas, né? Para tudo, eu creio que Deus, em tudo ele tem um propósito, porque quando eu parei de trabalhar, o Senhor levantou pessoas para me abençoar muito. Não, eu acredito nisso, mas
sabe aquilo que está em você que o Senhor não tira, porque Ele não quer, Ele, não sei, Ele aprova, com certeza, né? Essa minha eloquência, porque isso me faz bem, entende? Me faz bem. Eu falo isso na minha pessoa, né? Então, para conciliar com as minhas viagens... Isso faz a diferença, né? Eu gosto de estar, né, Faz no a meio de diferença. pessoas, de ter a minha independência financeira. Eu gosto, isso me move, me motiva. Eu gosto de estar ali, falar sobre muitos assuntos. E, enfim, né, isso para mim é vida, e Deus respeita muito isso. Eu vejo isso, sabe? Eu entendo dessa forma. Então, eu fui para esse campo do campo imobiliário para me poder, então, conciliar com as minhas viagens, né? Fiz toda essa parte enquanto eu estava... Quer dizer, você foi para uma profissão para você poder ter tempo de fazer a obra de Deus com excelência, né? Nada tipo, puxa, eu fui primeiro pensar em mim e depois eu vou pensar. Não, você tentou fazer algo para que pudesse conciliar com data, com os eventos que teria, né? Isso é coisa linda. Sim, pastor, não é o resto, né? Não, eu pensava, que dessa forma eu vou conseguir agora, né, estar à frente do Estado, viajando, levar meu notebook, alguns momentos no hotel, alguns momentos poder até na beira da lá. estrada. Eu assisti isso já. Eu já assisti essa cena. Né? Então, assim, deu certo, foi muito bom, foi uma experiência linda, né? O Senhor aprovou, foi tudo lindo, vivemos experiências maravilhosas. Gesiane participou conosco, né? Sim, e ela é muito grata a Deus. Foi um crescimento para a vida dela e para todos que participaram, foi né? Tempo muito bom, pastor. E assim, eu digo assim, foi um tempo assim, ainda mas foi um tempo assim muito bacana, né? Você, a Gesiane e a Dalva, e eu, Paulo e o Valdir, quando nós éramos ainda obreiros, a gente chamava um ao outro de pastor, nunca imaginávamos que um dia seríamos pastores, né, de verdade, e a gente tem essa comunhão. Deus aprove ao Senhor promover o nosso amigo pastor Paulo Saderi, né, mas assim, nós olhamos para trás e entendemos que tem uma história, e essa história ninguém pode apagar, né. É a mesma coisa você olhar para o Febrac hoje, né, 18 ou mais anos, e você olhar sem se envergonhar, saber, puxa, o meu melhor eu fiz. Sim. Eu me adaptei na minha vida profissional para poder fazer o melhor, né? Isso é louvável. Sim. Né? E foi dessa forma. E é muito lindo, sabe, pastor? Assim, eu não tenho palavras para dizer, expressar o quanto Deus nunca fica devendo nada para nós, como Deus cuida, o cuidado de Deus em tudo, por você atender um chamado. Né? Amém. E então eu sempre tive desejo de trabalhar com mulheres de rua e prostitutas. Eu acho que você sabe desse meu sonho. Sim. E isso ainda não morreu. Eu gosto, eu tenho muito amor por essas pessoas. E eu me lembro na loja, nossa loja era num lugar onde que antigamente, né, elas ficavam ali. E eu tinha um amor por aquelas vidas, eu evangelizava elas ali. E eu queria muito me aproximar, mas eu orando, né? Tem várias maneiras de fazer, não é só assim, mas eu gostaria de, além de evangelizar, acolher. Sim. E esse é um dos projetos que eu ainda tenho. Está amadurecendo, né? Está amadurecendo, para trazê-las de novo para um mercado de trabalho, uma vida de dignidade, dizer para elas que elas podem, né? Porque é todo um contexto, não, Sim. Né? É mais fácil julgar, né? Mais fácil julgar. Isso, mas já é com esse olhar de não julgar, né? E Deus me deu uma bolsa no curso de psicologia. Ah, é? Foi uma bolsa que eu ganhei. Presente também? Foi. Eu ganhei uma bolsa, eu estava trabalhando como corretora de imóveis, já estava finalizando, na verdade fazem 5 anos, né, que é o curso. Eu ganhei essa bolsa e eu entendi no momento, da forma que aconteceu, que o Senhor estava cumprindo um desejo no meu coração.
justamente para entrar nessa área. Eu tive a oportunidade, então, eu vou resumir, né, uma outra hora a gente vai estar falando, de entrar na penitenciária feminina, ouvi-las, acolhê-las, estar ali, ter um tempo com essas mulheres ali. Lógico que muitas, né, outras passagens, mas assim, tá um pouco mais perto desse mundo, né, e Deus colocando pessoas. Eu acredito que, né, agora, terminando, posso estender esse acolhimento de uma outra forma. Sim. Mas eu vejo, como não ver tudo, pastor, a nossa vida em prol ao reino, em prol ao Senhor, em prol à obra. Por que estamos nesse mundo se não for por Ele? Aí é o que você disse agora há pouco. A gente entender dentro do contexto do reino qual é o lugar que a gente deve estar, né? Sim. Porque isso é missão. Sim. E as pessoas imaginam que missão é apenas aquela de você ir para fora ou de você... Isso é uma missão. Você se importar com o leproso, porque o leproso ele não vive no meio da sociedade, ele vive distante, ele vive em outro lugar. Somente quando ele é curado que ele volta à convivência das pessoas. E é justamente isso que você quer fazer, né? Você quer trazer essas pessoas à vida novamente, né? Ao mercado de trabalho, como você disse. Talvez são pessoas que não conheçam a Deus, que aí a partir daí vão passar a conhecer a Deus e vão entender que Jesus é a fonte inesgotável, né? É aquilo que aconteceu nas nossas vidas. Então isso é muito lindo. Sim. Eu não sei como, nós não sabemos. Mas Deus sabe. Deus sabe. Eu diria assim, você disse assim, Deus não fica devendo nada para ninguém. Concordo com você. Mas tem mais uma frase, e ninguém ganha de Deus no dar. Né? Quando você doa o seu tempo, quando você doa aquilo que você já fez na sua vida como uma oportunidade, Deus com certeza ele abre as portas necessárias e usa as pessoas que serão portas para que isto venha acontecer. Eu acredito nisso. Nós somos aqui um exemplo vivo disso. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, pessoas estranhas que você nunca viu na vida, Deus usa para alcançar o propósito que, na verdade, não é seu, é um propósito que é de Deus. Deus coloca sementinha no nosso coração, mas o propósito é dele. O propósito dele é alcançar as almas, né? E eu acho isso muito lindo. Eu sempre falo na minha igreja, sabe, e ministrando às vezes que eu tenho oportunidade, que Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Sim. Para que o nome dele seja glorificado. Né? Para isso o Senhor nos abençoa. Para isso o Senhor tem prazer em nos abençoar. Né? Para que de uma forma o nome dele seja glorificado, seja conhecido, sabe? Tudo é por causa dele mesmo, pastor. E isso quando eu começo a pensar, porque quando você liga no piloto automático, as coisas vão acontecendo. Mas você tem os seus momentos com o Senhor tensos ali, né? Tem o seu secreto, tem os seus momentos que você vai para a presença do Senhor e Deus fala, né? E como fala, né? E nos deixa convicto, né? Quantas coisas o senhor estava relatando de famílias que têm sido libertas, como que um homem, meu Deus, aqui em Londrina, no norte do Paraná, né? Às vezes eu me pensava assim, quando eu estava viajando para os Estados Unidos, como que eu vim parar aqui? Como se não for Deus? Como que o senhor foi parar num lugar desse se não for Deus? Né? Humanamente falando, não se explica. Uma curiosidade. Geralmente o marido e a esposa, eles trabalham numa mesma visão, né? É claro que Deus tem dado projetos para o pastor Valdir. E Deus tem dado projetos para você. E como é trabalhar projetos diferentes, né? Sendo um casal. Porque vocês não são apenas pastores numa igreja. Vocês são um casal, né? Marido e mulher. Ele consegue entender aquilo que Deus coloca no seu coração? Porque às vezes a gente imagina que Deus só fala com fulano, com ciclano, com beltrano, e tudo aquilo que a gente enxerga como grande, isso aí foi, né? É a mesma coisa a gente pensar o seguinte sobre missões. Missões é para o Edson Teixeira, missões é para o Joel Estebanato, missões é para o... Mas eu tenho uma cena na minha mente aqui que
vocês são missionários, vocês são missionários, né? Vocês podem não viajar assim, mas eu me lembro de uma cena em que tinha um missionário aqui, eu não lembro se era de Manaus, lá da Amazônia, que estava lá na empresa do Valdir, e o Valdir estava arrumando um motor para ele colocar num barco para que ele pudesse alcançar os ribeirinhos. Isso faz muitos anos, mas está aqui. Como eu sempre fui apaixonado de missões, mesmo antes de viajar, eu vi essa cena e falei, puxa vida, quantas pessoas serão alcançadas através deste gesto do Valdir? Porque ele simplesmente poderia falar assim, eu vou vender para você mais barato. Mas ele doou o motor. Eu não tenho certeza, talvez eu fale besteira, mas era um motor PERC, que deve ser de caminhão, né? É alguma coisa assim, isso faz muito tempo. Ou seja, o Valdir tem um propósito, ele é não apenas um apoiador, ele é um investidor no reino, e não é uma coisa que começou agora. Há 30 anos eu conheço ele, há 30 anos eu vejo ele investir no reino. Mas como é, por exemplo, você ter esse pensamento das mulheres que estão na rua, que estão aos olhos do homem perdidas, mas para Deus isso é nada, e você ter esse desejo de trabalhar com essas pessoas, qual é o pensamento dele para a gente poder entender melhor assim? Eu entendo. Ele comunga da mesma opinião? Eu entendo que tudo é reino. Isso que eu sim, com certeza. Então, eu vejo que o respeito, sabe? Porque o que ele sempre me diz é assim, se é de Deus, vai acontecer. Eu também penso assim. Né? Não tem o homem, não é eu que vou falar, não. Né? Não, então sempre foi assim, né? Se é de Deus, vai acontecer, Cris, descansa. Essa é a palavra sempre dele para mim, né? E o respeito, né? Ele me respeita em tudo mesmo que eu levo, a gente, né, conversa, claro. E ele sabe, né? Eu falo para ele, às vezes como que eu posso te dizer, seria assim, é uma coisa que é um pouco fora da casinha, vamos pôr assim, ele acha, talvez. Mas, como eu disse para você, se Deus tem esse propósito para que se realize através da minha vida, vai acontecer. Por mais que eu veja assim, que eu tente ir para cá, né? Para cá, Deus vai sempre me trazer para o centro da vontade dele, né? Não adianta, como Jonas, né? Não tem como fugir. Né? Então, você pode até ter o dinheirinho para pagar a passagem, né? Mas não vai adiantar, vai ter que voltar lá na essência. Então sim, é como eu dizia sempre comigo, né, aquele filho que eu falava para Deus, acho que não, Senhor, não é para mim não vou. E Deus falava, pera lá, você não vai? Então eu ouço isso sempre, Deus, pera lá, você não vai. Deus, eu já estou, né, em idade, tem pessoas que estão mais... Mas por que joga, de repente, aos 50 anos um curso de psicologia para mim? Sendo que eu falo assim, posso ir alcançá-las de uma outra forma, mas da forma que Deus me dá, a estratégia que o Senhor me dá, é diferente dessa, entende? E o Senhor sabe o que Ele entrega e como que vai acontecer aquilo. Sim. Eu penso assim, né? Tá nos planos de Deus para mim isso. E de repente o Senhor vai nos conectando, vai me conectando com pessoas, com grupos, com médicos, sabe? Então as coisas vão acontecendo, eu tô alcançando, Deus vai apresentando pessoas, e eu não sei, a preparação, acredito que está próximo isso, porque todas essas conexões que vão vindo, né, porque é um caminho que você precisa, rede, né? Então, se cria. Isso, então eu acredito que Deus vai preparando tudo dessa forma, pode ser assim, ou pode ser da forma que Ele quer, eis-me aqui, Senhor. Em algum momento da sua vida você teve alguma experiência em relação a isso, e isso trouxe uma motivação ao seu coração, ou isso partiu direto do céu? Porque às vezes nós somos, o que chama a nossa atenção é aquilo que a gente vê. A gente vê uma situação e fala, puxa, é isso que eu quero fazer. É sobre isso. Você teve alguma experiência assim ou não? Olha, pastor, eu convivi com algumas pessoas quando... ainda na minha infância, porque na minha vida tudo foi muito precoce, né? Então, eu me casei com 16 anos. Então, eu não tive muita juventude aí, né? Então, entre ali a adolescência e esse momento, eu tive algumas amizades com pessoas,
mulheres que não é porque elas queriam que elas estavam no mundo da prostituição, entende? E uma... Ou porque ninguém quer saber, né? Então, Não importa, né? não. Aí vai todo esse olhar de julgamento, Sim, né, da sociedade, olhar de condenação. de tudo. Mas eu convivi e talvez poderia ser eu. Mulheres que morreram de AIDS, outra foi enterrada como indigente, alcoólatra. E se prostituíam porque depois cai num vício, mas tem tem uma história que eu conheci. Eu vivi com elas na infância e um pouco aí dessa adolescência. São, né, pessoas que não tinham uma rede de apoio, eram pessoas que estavam ali, que tudo isso que eu estou aprendendo agora, Sim. né, que eu creio que o Senhor liberta, tem todo esse processo, mas eu creio nessas pessoas, nesse acolhimento também que faltou para elas, porque eu estava lá, eu andei lá, eu não me prostituí, não me droguei, mas eu andei com elas, né. Então talvez essa chance, sabe, esse acolhimento eu gostaria de proporcionar para essas meninas, entende? Entendi. Talvez isso me move e o fato de ter conhecido Jesus, do Senhor ter me tirado de lá, né? Me ter dado essa oportunidade. Claro que nós vamos apresentar Jesus para elas, sim, mas tudo isso tem um processo, entende? Que eu entendo desse acolhimento, dessa escuta, né? Muitas foram abusadas, né? Existem muitos casos, né? Então, são casos e casos, e eu acredito que esses casos é que o Senhor vai me confiar. Porque Deus confia. Eu conheço mulheres na igreja que já fazem isso, que não precisaram cursar psicologia, entende? Mas para cada um, igual eu digo, Deus específico. tem um chamado. Então esse acolher eu vejo, Bom, eu sinto de eu Deus. quero dizer uma coisa, o que a gente tinha preparado aqui podcast já foi, né? Então vou até desligar aqui, porque nós somos para outra vertente, é muito interessante. Uhum. Você como esposa de pastor, não deixe de ser uma pastora, né? Alguém que cuida das pessoas, e diante da psicanálise e também você está terminando aí já também psicologia, isso vai ser uma grande ferramenta para esse trabalho, não apenas para ajudar essas pessoas que já estão perdidas aos olhos do homem, mas também ajudar outras para não cair nessa situação. Sim. É isso? Sim, né? Com certeza. Porque eu como pastor, eu acho que todo pastor tem um pouco de psicólogo. Sim. Porque eu até digo que atendimento pastoral não pode ser qualquer um. O camarada diz que é pastor, ele pode atender, não. Um atendimento pastoral, você pode ajudar uma pessoa como você pode acabar de afundar o barco. Eu penso assim. Então, diante de tudo que Deus está dando para você, assim, das ferramentas, né? Porque Deus está te habilitando. Sim, E Deus não... Por que Deus vai habilitar alguém para simplesmente dizer, olha, eu sou isso? Sim. Deus nos habilita a fim de que a gente traga resultados para o reino. Sim. E ainda que a gente não traga, que a gente seja um tipo de Paulo, que planta, um Apolo que rega e Deus vem e dá o crescimento. Mas assim, na posição em que você está hoje, você já deve ter atendido pessoas na igreja, ou familiares de pessoas na igreja, que talvez estivesse já rumo a este caminho. E aí você, com essas ferramentas, com essas habilidades, o quanto você pode ajudar essas pessoas? Esse olhar, como eu disse para você, que a sociedade vê de uma forma diferente de um olhar de alguém que é capacitado para isso. Sim. Temos, como pastor, acredito plenamente na libertação que Jesus faz, que o Senhor Deus faz. Mas tem processos, tem formas de Deus agir, né? Tem formas, tem processos. Que, por exemplo, como essas pessoas vão ser inseridas? Como eu vou atrair essas pessoas para vir para a igreja? Como? Deus, né? Eu posso atrair, eu posso trazê-las, né? E diante de uma sociedade que exige uma documentação, eu tenho que estar de acordo com aquela documentação. Sim. Eu tenho que, diante de uma sociedade,
provar que eu sou capacitada para aquilo através de um CRES, por exemplo, através de um registro, né? Como é em qualquer profissão, né? Então, uma casa de recuperação tem que ter o psicólogo, tem que ter um enfermeiro, tem que ter assistente social. É uma rede de apoio. Para isso. Primeiro a pessoa tem que saber quem ela é, né? Sim. Para trazer para esse acolhimento, né? Para essa casa de recuperação. Aí eu já vou além, né? Esse é o desejo do meu coração, essa casa. Se acolher essas mulheres, tirá-las, falar do amor de Jesus, tá? Mas ter esse acolhimento, trabalhar com essas mulheres, dizer para elas quem elas são de fato, que não é o que o mundo diz, não é que uma sociedade impõe, né? Não é. Elas precisam desse acolhimento. Elas só podem dar aquilo que elas têm, né? Nós só damos o que elas têm. E aí é sentar para ouvir. Sim. Sabe, esse tempo de ouvir, né? De acolher, trazer os traumas, trazer, né, o sofrimento, o porquê, né? Sabe, esse ouvir, esse acolher. E eu preciso essa escuta clínica, essa escuta para trabalhar o emocional, para trabalhar tudo aquilo que traz essas feridas que estão abertas, para que isso cicatrize, para que isso, sabe, elas venham entender quem elas são. E você parou para pensar que dentro desse contexto, você falou sobre uma rede. E nessa rede, você precisa de muitos profissionais. Sim. Né? Olha que coisa linda. Você tem um marido que é pastor. Você tem filhos que são adoradores, né? Você tem uma nora que também é psicóloga. Você tem uma outra nora que também é advogada. Você tem uma outra nora que é influencer. E tudo isso está dentro do contexto. Você parou para pensar que, de repente, Deus já está dando todas as possibilidades para que amanhã você tenha uma clínica em família? Eu tenho visto isso acontecer na vida de muitas pessoas. E talvez esteja tão próximo, né? Eu falei sobre isso esses dias, quando a mãe de Moisés, né, esconde o filho por um tempo e de repente coloca ali do lado esqueci o nome daquela juncos, né? Então Moisés foi colocado ali num cesto de junco, já junto aos juncos ali, ou seja, uma resposta já estava ali tão próximo deles. Não veio um anjo do céu, com asa branca, tocando arpinha, a resposta estava ali mesmo. Ou seja, do lugar onde era o problema, lugar onde era um lugar de morte, era lugar de vida também. Então você parou para pensar que de repente Deus, o tempo é de Deus, sempre, o tempo é do Senhor, mas você parou para pensar que a resposta pode estar tão próxima de vocês? Sim. E também eu vejo tudo isso, com certeza, eles são uma bênção, né? Mas eu vejo sempre essa questão do redirecionamento, sabe? As estratégias, como Deus vai conduzindo. Nada é em vão na obra do Senhor. As coisas não acontecem por acaso. Sabe, pastor? O Senhor vai nos conectando com pessoas, além de toda essa base, que essa é a minha base, né? Sim. Essa é a minha base, que o Senhor acabou de falar. Sim. Meu esposo, meus filhos, minhas noras, eles são minha base. E aí o Senhor nos conecta com mais pessoas que vêm para somar. Pessoas que a gente nunca viu na vida. Não, que às vezes você fala assim, uau, né? Às vezes aquela pessoa nem sabe contexto que ela chegou ali e Deus fala, isso aí, é assim, sabe? Então é lindo, muito lindo. Eu não consigo o concreto, mas sabe aqueles que estão como os que sonham? Sim. Estamos como os que sonham. Então, assim, por enquanto, como eu disse, eu estou me dedicando mais aos meus estudos, porque eu vejo que até nisso, pastor, né? Quando meu líder chegou e disse para mim assim, olha, tá bom, me agradeceu muito por estar à frente da UFEBRAC. Deus já sabia que esse ano ia me exigir mais, né? Das coisas com a faculdade. Até nisso, você vê como que é uma coisa que eu não precisei abandonar. E eu falei assim, uau, Deus, que coisa linda. Tudo no seu tempo, né? Tudo no tempo, no tempo de Deus.
E eu entendo isso, porque o Senhor, Ele nos revela, sabe, de uma forma que Ele nos traz paz. Nos dá essa paz. Porque é diferente do Senhor contar para mim e eu falar para você, né? Olha, assim, assim, assim. Não, porque o Senhor, Ele nos revela e Ele olha, eu tô fazendo, eu tô agindo. Sabe quando Deus vai revelando assim, né? Porque eu tenho visto algumas coisas assim, que Deus, Ele não revela tudo de uma vez para você, assim, não cair de costa, de repente, não, mas será que eu sou capaz? Será? Né? Mas como? Quando que, pastor, às vezes ainda fala assim. E com todos os heróis da Bíblia, a gente vai perceber que foi assim, né? Que se assustaram, mas não, eu não, né? Não é sempre verdade? Assim, né? O Senhor, Ele não revela tudo, mas alguma coisa Deus vai dizendo, Ele vai dando alguns sinais para nós que Ele está trabalhando, do que Ele está agindo, de que Ele está nesse negócio. Né, que ele vai nos orientando, né, a gente precisa estar firme ali e buscar mesmo, às vezes, dessa canseira, esses dias eu falei lá em casa, poxa vida, tô na fase do TCC, né, aquelas coisas das normas, da ABNT, eu falei assim, meu Deus, como que eu, com 50 anos, voltar para uma faculdade, agora passar por todo esse negócio de normas, de ABNT e tal, mas daqui a pouco vem aquele... refrigério. Não, eu vou conseguir, claro que vai. Se eu tiver que passar. Aí já estou entregando a segunda parte do meu TCC. Glória a Deus. Né? Então, assim, só tenho mais meio ano aí para finalizar tudo isso, 5 anos, e pronto, né? E eu vou estar mais livre para mais uma etapa aí de tudo isso, esse projeto, né? Que eu vejo que está para nascer e Deus vai à frente, né, de tudo. É um sonho. Eu penso assim, nós estamos chegando num tempo em que há dinheiro, há ouro, há prata, mas quando Deus capacita o homem, e a gente vai ver que tudo é preparação, Cris, porque você olha para os discípulos eram um enquanto Jesus estava na terra. E quando Jesus morre e ele ressuscita, os discípulos foram transformados. Talvez num outro momento, como João e Pedro, no templo de Formosa, ao encontrar com aquele homem paralítico lá, talvez pudesse dizer o seguinte, ó, eu não tenho dinheiro, não vou dar e vai cuidar da sua vida. Porque Pedro era estourado. E talvez João tivesse uma moeda e desse uma moeda para ele. Mas chegou num ponto, depois da preparação, que aquele homem, quando os viu, e ainda mais quando Pedro disse, olha para nós, ele olhou. Pedro disse o seguinte, não tenho ouro e não tenho prata. Ou seja, tudo que eles queriam, Pedro não tinha. Tudo que ele queria, Pedro e João não tinha. Não tenho prata e não tenho ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. E eu acho que a preparação é justamente essa. Para que a gente chegue num ponto da nossa vida para dizer o seguinte, olha, eu não tenho dinheiro para apenas te tirar dessa situação e te arrumar um dinheiro para que amanhã você volte para o mesmo lugar. Mas o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho vida para você em Cristo Jesus, eu tenho restauração para você, eu tenho uma fonte inesgotável para você, eu tenho novidade de vida para você, eu tenho uma boa notícia para você, eu tenho o evangelho que vai mudar a sua vida. E Deus prepara o homem justamente para isso, para coisas novas. Então essa preparação na sua vida, você pode ter certeza que não vai ajudar apenas algumas pessoas, mas vai ajudar a igreja do Senhor na terra, até que ele venha. E não imaginei que o nosso papo fosse se encaminhar para isso. Né? Coisa linda. Mas eu gostaria muito, Cris é porque a gente conhece muito tempo, né? Cristiane Cantoni. Eu gostaria muito que você liberasse uma palavra agora para algumas mulheres que talvez estão começando o ministério agora, ou à frente de uma rede de mulheres, ou talvez ao lado do seu marido, que sempre foi obreiro e agora vai começar a pastorear uma igreja, ou de repente a essa mulher e esse pastor que esteja parado hoje porque desanimou, se cansou e não viu nenhum horizonte. Eu gostaria que você liberasse essa palavra, porque eu acredito o seguinte, que você pode dizer o seguinte, graças a Deus eu tenho o meu marido, ele é pastor, tenho os meus filhos que são levitas, eu tenho as minhas noras, mas também existem os problemas, só que os problemas não são maiores do que as respostas de Deus e aquilo que Deus tem feito. Gostaria que você deixasse uma palavra para essas pessoas, eu gostaria que você abrisse seu coração a ouvir o que você vai ouvir agora. Amém. Que coisa linda, viu?
Eu tenho uma palavra que me segue desde quando eu me converti. Talvez coloque essa palavra no teu coração, homem, mulher. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E aí tem o segundo o seu propósito. Segundo o propósito dele. Então tudo vai cooperar, sabe? O errado dá certo. É umas coisas assim que é inexplicável. Ninguém explica a Deus. Eu não consigo explicar. Mas essa palavra, que todas as coisas vão cooperar para o teu bem, mesmo o que você pensa. Muitas vezes, eu não sei falar, ou isso não é para mim, sabe? Ou não tenho capacidade. Não tenho capacidade, porque Deus, Ele capacita aquele que Ele escolhe. Olha só, né? Nós, claro, meu Deus, é com muito zelo, claro que assusta. Às vezes assusta. Uau, né? E tem que ser assim. Sim. Eu acho que o dia que a gente parar, né, de ter esse zelo, que eu vejo, né, esse temor de você cuidar daquilo que é do Senhor, que são almas. Almas. Muitas vezes, meu esposo falou para mim assim, Cris, é almas. Pede desculpa. Pede perdão. Mas eu não sei. Tem que pedir, porque eu aprendo muito com ele, né? Tem que pedir almas. E aí a gente vai entendendo, né? A gente vai vendo que é mesmo. E aí você entra tudo junto, misturado, né? Que é uma coisa, uma preciosidade. É vidas que você, né, lida ali para ir para o céu, né? Para que o Senhor tenha esse propósito. Romanos 8:28. É um propósito dele para que ninguém se perca. O Senhor não quer que ninguém se perca. Então, uma vida tem muito valor. Então, a gente tem que ter essa ciência e esse entendimento, sabe? E acreditar. Se lançar, pastor, porque é Ele que faz. Amém. É Ele que levanta pessoas, é Ele que capacita, é Ele que dá estratégia, né? É Ele, sabe? Amém. É Ele. Aquela coisa que nós estamos falando aqui, que daqui a pouco você não entende porque aquela pessoa lá te ofereceu uma bolsa. Você não entende porque essa pessoa aqui te ofertou esse tanto. Você não entende porque Deus te aproximou. É difícil a gente explicar isso, né? Não tem explicação. Não tem como a gente explicar aquilo que Deus faz, né? Não tem, assim, e eu quero encorajar, sabe? Amém. Encorajar você, homem, mulher de Deus, sabe? Que o Senhor tem levantado, né, para esse tempo. Amém. Porque se nós estamos aqui ainda é porque a gente tem coisas para fazer, independente da idade, né? Certeza. Talvez essas pessoas que estão dizendo, não, eu já fiz, eu já dei a minha contribuição. Às vezes eu me peguei falando assim também. E aí vem meu esposo de novo, não, eu não morri ainda, eu tô aqui. Como se tivesse encerrado a carreira, né? Eu tô aqui, não morri ainda, senão o Senhor não me levou. Então vamos continuar. Amém. E é assim. Glória a Deus. Eu quero dizer algo para ti agora. Não terceirize o que Deus confiou a você. Ele confiou a você. Talvez você possa pensar, existem pessoas melhores do que eu, mais qualificadas. Mas se Deus escolheu você, é você, meu filho. Outros podem até fazer aquilo que você deveria fazer. Mas Deus confiou a você. Ô Cris, que bênção. Foi bom conversar com você. Deus, o que a gente tinha planejado foi tudo por água abaixo, mas o que importa é que a vontade do Senhor tenha se cumprido nesta oportunidade. Com certeza, eu creio que é um propósito. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. Um grande abraço para o meu amigo, pastor Valdir Cantoni. Vocês são bênção para o reino, vocês são bênção para a sociedade e vocês são bênção principalmente para aqueles que ainda não foram alcançados. Eu creio que serão alcançados através da vida de vocês. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. E a você que nos acompanhou aí, volte a estudar a Bíblia, pastor. Volte a buscar a presença do Senhor. Não entrega aquilo que Deus confiou a você, não. Viu? Foi comprado com sangue na cruz do Calvário. Tem um valor inestimável. Não desanima. Você pode até desanimar, mas volta novamente. Volta a pregar o Evangelho, volta a anunciar. Não é nada sobre você, bobinho. Não é nada sobre você. É sobre alguém maior, que nos amou e confiou
ainda que sejamos incapazes, mas é Ele quem faz a grande obra. O milagre quem faz é Ele. A gente apenas clama ao céu. E a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ok? Então, a você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. E se inscreve no canal e nos siga lá no Instagram, tá bom? Jesus e Eu Podcast. Curte lá bastante mesmo, tá bom? A gente precisa da sua ajuda. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Fiquem na paz.